Olá, irmãos e amigos. Nós estamos novamente juntos para meditarmos na palavra de Deus, buscando instrução, conhecimento e sabedoria. Estamos nessa jornada no livro de Provérbios, procurando entender, através dos provérbios, a vontade de Deus e ouvir a sua voz. Nós vamos meditar no capítulo de Provérbios 28, o verso 13 e o verso 14. Provérbios 28, 13 e 14, que diz assim o texto: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Esses dois provérbios falam de prosperidade, falam de sucesso, falam de paz e falam de alegria, mas também falam de pobreza, falam de fracasso, falam de dor e desgraça. A pergunta introdutória seria essa: o que você quer para a sua vida? Você quer ser uma pessoa próspera e alegre? Ou você quer uma vida de sofrimento e de desgraça? Então, a Bíblia ensina que todos os homens são pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o que é o pecado? O pecado é fazer aquilo que Deus ordenou que não fizéssemos. É desobedecer a Deus, é não seguir as orientações que temos na Bíblia, na sua palavra, orientações que estão detalhadas, explicadas e que nos ensinam a como aplicá-las. Infelizmente, a nossa sociedade hoje acha que pecado não existe. Também acham que Deus não existe. Acham que a Bíblia não é a palavra de Deus, portanto, não existem valores absolutos, tudo é relativo, e aquilo que é certo para mim, que é verdade para mim, pode não ser para você, mas eu estou certo porque eu acredito dessa forma. O texto de Provérbios, ele diz que quem esconde os seus pecados não vai prosperar, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem procura esconder os seus pecados? As pessoas, de maneira geral, querem esconder as coisas erradas que fizeram. Escondem negando que fizeram, né, mentindo, dizendo que não fizeram. Escondem negando as intenções, dizem que fizeram, mas que não tiveram intenção de fazer, ou colocando a culpa nas circunstâncias, foi um momento, não foi planejado, então foi a circunstância que me levou a fazer. Há aqueles que tentam encobrir e esconder os seus pecados para que os outros não saibam, e aqueles que tentam fugir das consequências. Nós temos o exemplo de Adão e Eva, que depois que eles desobedeceram a Deus, comendo do fruto da árvore que Deus disse para não comerem, quando Deus apareceu naquele jardim, eles se esconderam para que Deus não os achasse. Então, eles tentaram fugir, se esconder, ou ver se poderiam, de alguma forma, enganar a Deus.
Davi também é um outro exemplo na Bíblia. Ele tentou esconder o seu pecado, só que ele causou um mal maior, porque ele terminou matando uma pessoa. E enquanto ele não confessou o seu pecado, ele adoeceu, ele sentiu agonia, ele sentiu tristeza. E ele escreveu um salmo falando sobre isso, o Salmo 32, de 1 a 5, que diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Então, Davi foi um homem que pecou, ele tentou encobrir, esconder, e ele adoeceu, ele definhava, ele sentia o peso daquela culpa, ele chegou a um esgotamento, até que ele confessou, reconheceu os seus pecados, e Deus perdoou o seu pecado, e Deus tirou a culpa dos seus pecados. Quando pecamos, nós temos uma escolha: esconder os pecados dos outros e de Deus, ou tentar esconder de Deus, e fazer de novo quando tivermos oportunidade, ou confessá-lo abertamente a Deus e fazer as restituições quando o pecado envolve outras pessoas. Nós tomamos medidas, muitas vezes, para camuflar o nosso pecado e cometê-los novamente. Mas nós precisamos saber que todos os nossos pecados, eles terão um efeito enorme em nossas vidas. Primeiramente, porque Deus sabe que pecamos. O apóstolo João, no capítulo 1, do verso 8 ao 10, ele diz o seguinte: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, se nós afirmamos que não temos pecados, que não cometemos pecados, nós estamos enganando a nós mesmos, nós estamos sendo desonestos. Mas se nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos purifica de toda a injustiça. Se nós dizemos que não cometemos pecados, nós fazemos de Deus um mentiroso, e a palavra de Deus não está em nós. Então, é uma ilusão achar que não existe pecado, achar que não existem regras, achar que não existe um Deus que vai cobrar de nós tudo aquilo de errado que nós fizemos. Nós precisamos confessar os nossos pecados, porque Deus é fiel e justo para perdoá-los. Mas se nós tentarmos encobrir
os nossos pecados, Deus vai virar o seu rosto de nós e Ele vai colocar o seu castigo, a sua mão pesada sobre nós. Em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 12, o texto diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, Deus quer que nós confessemos os nossos pecados, que nós abandonemos e que nós vivamos uma vida para a sua honra e a sua glória. Deus perdoa nossos pecados. Ele aceita quando nós chegamos diante dele com o coração quebrantado, com o espírito contrito e nos humilhamos diante de Deus. Ele não despreza um coração arrependido. Infelizmente, o nosso problema é que nós somos orgulhosos, nós somos rebeldes contra Deus, nós somos teimosos. E essa vida de pecado, esse prazer que o pecado dá, muitas vezes impedem que nós confessemos e que nós abandonemos os nossos pecados. Deus é um Deus que perdoa. Se eu esconder os meus pecados, se eu tentar escondê-los e cobri-los, Deus vai agir, Deus vai julgar. Mas se eu confessar os meus pecados e abandoná-los, Ele vai restaurar a minha vida e Ele vai perdoá-los. Isso é uma escolha bem simples que é colocada diante de nós. Como eu lido com os meus pecados vai determinar a minha vida e vai determinar o meu futuro, prosperidade, bênção ou destruição e desgraça. Ele diz que aqueles que escondem, tentam esconder os seus pecados, não vão prosperar, não terão sucesso na vida, não vão evitar a punição e as consequências do pecado. Muitas pessoas acham que evitando, escondendo, deixando o tempo passar, aquele ato pecaminoso não vai produzir efeitos, vai ficar oculto. Mas aqui o autor de Provérbios diz que quem faz isso não vai ter paz, paz verdadeira, não vai ser feliz, não vai ver a bênção de Deus, a alegria de Deus na sua vida e no seu coração. O sábio, o homem sábio, não é aquele que vive sem pecados, porque todos são pecadores, mas é aquele que confessa os seus pecados e que abandona seus pecados. E ao fazer isso, ele encontra a misericórdia de Deus, ele encontra a misericórdia dos homens. Deus é bom para ele e Deus age com graça na vida dele, porque ele se humilhou, ele é um pecador penitente. Isso não quer dizer que você tem que sair por aí falando para as pessoas, expondo publicamente os seus pecados. O que ele está dizendo aqui é que você não deve negá-los, você não deve mentir para aumentar mais a sua culpa, produzindo mais pecado. Não tente se justificar dos seus erros, como se você tivesse feito algo certo, ou como se você não tivesse responsabilidade sobre aquilo que você praticou. Se você agir assim, não vai prosperar, não vai ter paz, não vai ter tranquilidade na sua consciência, e mais cedo ou mais tarde, esse veneno do pecado vai fazer efeito no seu corpo, na sua mente,
e vai adoecê-lo e vai destruí-lo. Quem não confessa seus pecados não tem o favor, não tem a misericórdia de Deus. Portanto, o ensino de Provérbios para nós, para termos uma vida de sabedoria, de alegria, uma vida de prosperidade, é que nós temos que confessar os nossos pecados a Deus. Nós precisamos contar para Deus o que fizemos. Só Ele pode perdoá-los. Só Ele pode restaurar a nossa vida. Embora Deus conheça os nossos pecados, Ele requer, Ele exige que nós confessemos a Ele de coração, com tristeza, com contrição, buscando em Cristo, no seu sacrifício na cruz, o perdão para os nossos pecados. A confissão, portanto, deve ser acompanhada de um abandono do pecado, de um afastamento do pecado, um afastamento das pessoas que estão envolvidas naquilo, ou de qualquer coisa que nos mantém ligado a ele. Se confessarmos, vamos receber a graça perdoadora de Deus e a sua misericórdia. Ao confessar os nossos pecados, não quer dizer que nós estamos recebendo méritos por isso, porque eu não mereço ser perdoado, eu não mereço a misericórdia de Deus. Deus, Ele é que tem misericórdia de mim. Há vários textos na Bíblia que falam sobre pessoas confessando os seus pecados. Um texto em Mateus 3, 5 e 6, diz que as pessoas vinham de Jerusalém, de toda a Judéia e da região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, e eram batizados por João Batista no Rio Jordão. Então, João Batista pregava o batismo do arrependimento, que as pessoas deveriam se arrepender, porque o reino de Deus estava chegando, e as pessoas tinham que se preparar para esse reino. E as pessoas iam a João, e elas confessavam seus pecados, e elas eram batizadas por João. Também a Bíblia diz, em Atos 19, 18, que as pessoas ouviam a mensagem do Evangelho através dos apóstolos, e diz que muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Então, as pessoas confessavam seus pecados quando entregavam suas vidas a Jesus e falavam isso diante dos apóstolos. No Velho Testamento, havia necessidade de que aqueles que pecaram confessassem seus pecados para receberem o perdão de Deus. Em Levítico, no capítulo 5, do verso 5 e o 6, diz assim: quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação, e em favor dele o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Então, há uma exigência de que o pecador confesse seus pecados, se arrependa e abandone os seus pecados. No verso 14 de Provérbios 28, fala o seguinte: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Ele fala aqui que nós precisamos temer a Deus para sermos felizes. Esse é o único medo que nos torna felizes,
é o temor a Deus. E o que é temer a Deus? É fazer tudo para a sua glória, é não desobedecermos os seus mandamentos, é não desagradá-lo, é tomar cuidado com as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos planos, é tudo aquilo que agrada a Deus. E nós precisamos sentir prazer em temer a Deus, em confiar na sua graça, na sua misericórdia. E aqui o autor de Provérbios diz que quando nós tememos a Deus, isso produz felicidade. Se você quer ser feliz, se você quer desfrutar de dias bons, você precisa temer a Deus. Em 1 Pedro, capítulo 3, do verso 10 ao verso 12, o apóstolo diz assim: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. O mundo tenta vender uma versão de felicidade, festas, luzes, emoções, música, drogas, luxo, prazer, liberdade. Mas muitas pessoas que têm tudo isso são infelizes, vivem uma vida de derrota, de desilusão e de destruição. Aqui, temer a Deus é fundamental para a nossa felicidade, para uma vida feliz, uma vida de recompensa. Não há paz sem obediência a Deus, não há felicidade sem temor a Deus, sem querer agradar a Deus. O texto diz que o homem que teme ao Senhor, ele é feliz, porque os olhos de Deus agora estão sobre essa pessoa, e Deus cerca essa pessoa de cuidados. Não devemos endurecer nosso coração, devemos confessar nossos pecados, devemos abandoná-los e devemos temer a Deus, temer ofendê-lo. Ser feliz é ter um coração vigilante, é ter o temor do Senhor em nosso coração, é uma vida de piedade, uma vida daqueles que buscam se afastar do mal e ter comunhão com Deus. A pessoa que quer ser feliz, a pessoa que quer ser próspera, ela vai confessar seus pecados, ela vai abandoná-los, ela vai ser uma pessoa constante no temor do Senhor, ela não vai deixar que o seu coração se endureça para que ela não caia em desgraça. Ela ouve a palavra de Deus, ela se arrepende dos seus pecados, ela obedece a palavra de Deus, ela ouve conselhos, ela ouve avisos, porque ela quer ser feliz, ela quer ser próspera. E o texto de Provérbios nos ensina que uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida abundante, uma vida de paz, ela só é alcançada por aqueles que temem a Deus, por aqueles que querem agradar a Deus, por aqueles que se arrependem dos seus pecados, por aqueles que abandonam os seus pecados. Se você quer ser feliz, se você quer ter alegria, você precisa se voltar para Deus, você precisa temer a Deus e você precisa procurar nele o perdão, se arrependendo, confessando e abandonando os seus pecados. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.